tá aqui. Eu sempre mostro que tem gatinhos aqui aparecendo. E a minha catulinha aqui também. Olha só que bonitinha. Eu tô cheia, olha só. Começando o vídeo totalmente diferente, né? Ela pediu pra eu subir aqui na cadeira. Enfim, hoje a gente vai reagir um vídeo que vocês sempre me pediram pra assistir lá do canal Guilherme Analisa, que é a origem dos deuses, mitologia grega. Eu sempre gosto muito de mitologia, né? Tanto a grega quanto a romana e outras também, né? Eu sempre acho tudo muito interessante. Eu adoro esses filmes e séries que usam a mitologia pra criar, né? Histórias de ficção, livros também, romances, eu acho sempre muito interessante. Então, cara, fiquei bem curiosa pra ver esse vídeo, mas eu acabava sempre deixando pra ver depois, enfim, hoje a gente vai assistir. Mas antes de começar, gostaria de pedir pra vocês, por favor, deixar o like, tá? Pra me ajudar aqui na divulgação e eu saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo aqui pra me poder trazer mais outros vídeos também sobre mitologia, tá? Se inscreve aqui no canal, falta pouquinho pra gente chegar em 25k, então ajuda aí, tá? E ativa o sininho também pra você não perder os próximos vídeos do canal, tá bom? Aí se você gostar, aproveita e compartilha com um amigo. Bora ver. Primeira vez que eu vejo um vídeo dele, né? Você gosta de mitologia? Se a resposta for não, não tem problema. Com essa série você vai gostar. A gente gosta. Ih, que filme é esse, desenho? O motivo de muita gente achar que mitologia é chata é que o pouco que a gente aprende na escola é com aquele professor de história que já tá de saco cheio e fazia a gente assistir algum documentário absurdamente chato. Tipo Na Os escola Mistérios do é super Egito. chato mesmo. Worshipped as the son of Ra, the sun god. Nossa, cara, isso era que nem um sonífero na sala. E é aí que entra o Mitologia. A ideia desse quadro é contar essas histórias da maneira mais descontraída possível, como se fosse uma conversa de bar. E a maior vantagem desse tema é que todo mundo já conhece os grandes personagens e até já ouviu falar das histórias. Mas ninguém sabe realmente o que aconteceu em cada uma delas. Por exemplo, todo mundo já ouviu falar do Minotauro. Mas aonde Verdade. vocês conhecem a história dele? E até as mais famosas, tipo os 12 Trabalhos de Hércules. As pessoas só conhecem a versão da Disney, que a propósito é bem diferente da original. Mas chega de enrolação, vamos começar essa bagaça. Também tem aquela A série primeira do coisa que tem que ser Hércules. dita é que uma mitologia nada mais é que um conjunto de lendas criadas por um povo durante muitas gerações. E elas eram usadas para explicar fenômenos que eles ainda não eram capazes de entender. Por exemplo, quando os povos nórdicos escutavam um trovão, eles diziam que era algum deus passando com sua carruagem pelos céus. E assim surgiu Thor, o deus do trovão. Tendo dito isso, a gente pode começar a falar da minha mitologia favorita, a grega. Eu acho Os que é relatos mais escritos interessante mais antigos também. que se tem documentados são os dois poemas épicos de Homero, a Ilíada e a Odisseia, e um pouco depois a Teogonia, escrito por Hesíodo, onde ele fez a primeira árvore genealógica dos deuses. Lembrando que tudo isso é antes de Cristo. Mas antes que isso vire uma aula chata de história, vamos começar a falar dos primeiros deuses. Muita gente acha que o deus mais antigo é Zeus, porque ele é o rei do Olimpo e tem aquela barba branca. Não, Mas tinha não, o pai dele. tem muita coisa pra trás de Zeus. A primeira divindade foi o Caos, o deus do vazio. Caos. Ele era o tudo e o nada. E como já era de se esperar, não demorou muito para ele ficar entediado. Então, literalmente do nada, ele criou Gaia, a deusa do planeta Terra. Ou melhor, ela é o planeta Terra. E quando o Caos viu que ele conseguia fazer isso, ele já se empolgou. Então, na sequência, ele gerou Tártaro, o deus do submundo, que futuramente vai ser o lugar para onde os mortos vão. E por último, o Caos gerou um par de gêmeos. Erebus, o deus da escuridão, e Nyx, a deusa da noite. E faz sentido que eles sejam gêmeos, porque convenhamos, um pra escuridão e um pra noite é bem redundante, né? Um só já cuidava do blackout. A Parece a partir daí, mesma a gente coisa. começa a ver os netos do Caos. Nyx sozinha gerou 12 filhos, e dentre eles, os mais relevantes são Eris, a deusa da discórdia, que é uma personagem fundamental na história da Guerra de Troia, que eu ainda vou contar um dia, e também dois gêmeos. Hypnos, o deus do sono, porque Hypnos é literalmente sono em grego, então a hipnose vem daí, e o irmão dele, Deus do Thanatos, sono. o deus da morte. Então, mais uma vez, faz sentido que sejam Diferente, gêmeos, né? porque a morte nada mais é que um sono que você não acorda mais. Mas voltando ao planeta Terra, Gaia sozinha dá luz a Urano, o deus do céu. E agora você deve estar pensando, pera aí, nós temos um planeta com esse nome. E você está correto, amiguinho, vai ganhar um biscoito no final da aula. Urano é o 7º planeta a partir do Sol.
Mas o que você provavelmente não sabe é que todos os planetas do sistema solar são deuses gregos. As pessoas só não reconhecem porque a gente usa os nomes romanos deles. Não se preocupe, eu vou explicar. O que aconteceu foi que o povo romano daquela época foi muito influenciado pela cultura grega. Então eles acabaram adotando muitas das crenças e do estilo de literatura deles, fazendo com que a mitologia romana seja praticamente igual à grega, só que com nomes diferentes. Então Mercúrio é Hermes, Vênus é Afrodite, Terra é obviamente a Gaia, Marte é o Ares, Júpiter é Zeus, Saturno é Cronos, Urano é o único que já está com o nome grego, Netuno é Poseidon e Plutão, que não é mais um planeta, é Hades. Ah, e de brinde, o Sol é o Hélio, que foi a inspiração pro nome do elemento. Mas voltando à história. Depois de Urano, Gaia gerou mais 2 filhos. Órias, o deus das montanhas, e Pontus, o deus do mar. Ou seja, ela estava fazendo um paisagismo nela mesma. A partir daí, os deuses começaram a parar de ter filhos assexuadamente e começaram a ter filhos incestuosamente. E isso é muito comum em todas as mitologias. Até se você parar para analisar a história da religião cristã. Da onde você acha que vieram os netos de Adão e Eva? Verdade. Então Gaia copulou com Urano. O que mesmo sem a parte do incesto já é bem bizarro. Como é que o céu faz sexo com a Terra, sabe? Eu queria entender a logística. Tipo... não sei. É muito engraçado os vídeos, cara. Mas com isso, eles conceberam 12 filhos, os chamados Titãs. Não é esses. esses. Não! Nem esse. Os Titãs são esses aqui. Quem quiser ver com calma, é só pausar o vídeo. Depois disso, Gaia e Urano decretaram que não era pra nascer mais nenhum Titã. Mas como não existia camisinha naquela época, ela continua engravidando igual. 2 deuses. Só que ao invés de Como é que nascerem sai Titã? deuses, começaram a nascer monstros. Sendo eles 3 Ciclopes, Brontes, Steropes e Arges. E depois os Hecatônqueros, que entram pro top 10 de criaturas mais bizarras da mitologia grega. E o motivo é que cada um deles tem 100 braços e 50 cabeças. Que isso? Muitos artistas já tentaram retratar como eles seriam, sendo que algumas representações ficaram muito boas. Outras, nem tanto. E aí Urano, vendo as criaturas que ele mesmo gerou, sentiu o repulso dos próprios filhos e disse que o único lugar que eles mereciam ficar era no submundo, sendo que essa é a primeira vez que o submundo ia ser útil para alguma coisa. Mas isso tinha um problema. O submundo fica no centro da Terra, ou seja, dentro de Gaia. Então quando Urano aprisionou os Ciclopes e os Hecatônqueros nas profundezas do planeta, Gaia começou a sentir muita dor. E aí você pode interpretar que as dores eram literalmente uma dor de barriga por ela ter criaturas dentro dela, ou que o sofrimento era na verdade a tristeza de saber que os filhos dela estavam aprisionados. Eu diria que é os dois. Mas aí Gaia bolou um plano. Com a ajuda de Nyx, ela juntou o mineral mais resistente que ela encontrou nela mesma. No caso, o adamante, que é um termo arcaico para representar algum material muito resistente. E eu acredito que também tenha sido a inspiração para o adamante do Wolverine. E com esse material, ela fez uma foice. Aí quando o Urano saiu para na padaria, ela chamou todos os filhos e disse que um deles teria que usar essa foice para castrar o Urano. Porque os deuses são imortais, isso era o máximo que ela podia fazer. E tinha que ser outro deus usando a foice, porque ela ia distrair o marido para que ele não percebesse o que ia acontecer. Mas quando os filhos dela ouviram esse plano, eles ficaram chocados e pularam fora. Menos um. O único que aceitou foi Cronos, o mais novo e mais rebelde dos Titãs. Aí O a pai Gaia dos explicou melhor deuses? o plano. Ele era pra ficar escondido, e na hora que o Urano viesse fazer sexo com ela, esse seria o momento que ele ia estar mais distraído. O que é verdade. Nesse tipo de situação pode estar acontecendo até um terremoto no quintal e o homem não vai nem olhar pro lado. Mas o que eu realmente queria saber é como é que ela contou isso pro Cronos, o caçula dela. Porque deve ter sido a conversa mais constrangedora do mundo. Filho, pega essa foice e se esconde ali atrás do criado mudo. Aí quando teu pai vier me comer, você sai correndo e corta o pau dele, tá? Bem bonitinho, depois mamãe vai te dar um Kinder Ovo. Ou seja, Como a assim? chance do Cronos ter um desenvolvimento psicológico sadio é 0. Mas de qualquer maneira, E vai dar logo em ruim. seguida, o Urano chegou, olhou pra Gaia, começou a tocar um Barry White, ela fingiu que estava interessada, e quando chegou a hora do vamos ver, o Cronos surge das sombras e pá! Vai mijar sentado pro resto da vida. E existe uma outra versão dessa história que diz que não só os Ciclopes e os Hecatônqueros foram aprisionados, mas sim todos os Titãs. Então Cronos estaria dentro do ventre de Gaia e cortou a genitália do pai durante o ato sexual. Com isso, a gente chega à conclusão de que as pessoas podem dizer que mitologia é qualquer coisa, menos chata. Continuando a história. Até então, Urano era o rei dos Titãs, mas depois de ser derrotado, Cronos assumiu esse cargo. O que é justo, levando em consideração o que ele teve que fazer. Com isso, Gaia ficou muito feliz, porque finalmente os filhos dela iam ser libertados. Ou pelo menos, era isso que ela achava que ia acontecer. Porque Cronos chegou e falou:
Os monstros não vão sair. Gaia ficou pasma. E foi aí que ela percebeu que Cronos não atacou Urano pra salvar os irmãos, e sim pra usurpar o pai e tomar o lugar dele. Então Gaia olhou nos olhos de Cronos e profetizou que ele seria destronado por um de seus filhos, assim como ele fez com o pai dele. Cronos deu as costas e saiu, que nem novela mexicana. Aí, sendo o soberano e o mais forte dos titãs, a primeira coisa que ele fez E foi é escolher feio Reia esse como sua Cronos, esposa e hein? rainha. E assim começou o reinado de Cronos, que foi bem mais longo que o do pai. Nesse período, ele decidiu que não seria uma boa ideia brincar com a profecia de Gaia. Então, ele resolveu não ter filhos. Já seus irmãos tiveram vários, sendo que um deles, Prometeus, filho de Iapto, criou o homem, fazendo dessa a primeira geração da humanidade. Aí, muito tempo se passou sem grandes Prometeu problemas. era irmã do Cronos. Exceto que Reia estava muito infeliz, porque ela era a deusa da maternidade, casada com um cara que não queria ter filhos. Então chegou uma hora que ela ficou de saco cheio e acidentalmente esqueceu de cuidar a folhinha. Resultado, ficou buchuda. Mas Cronos era um cara precavido. Ele nunca esqueceu a profecia feita pela mãe/avó dele. Então, ele resolveu aprisionar os seus descendentes. Só que Cronos foi mais inteligente que o pai. Ao invés de prender dentro da mãe, quando a primeira criança nasceu, ele pegou e devorou. E isso foi acontecendo com cada filho. Hestia, Gente, não dava pra Hades, matar só não, Deméter, tinha que engolir. Poseidon, Hera. E agora quem gosta de mitologia já deve ter percebido que se tem Hades e Poseidon, tá faltando alguém aqui. Zeus. O que nos leva à próxima parte da história. Reia não aguentava mais ver os seus filhos serem devorados. Então quando a sexta criança nasceu, ela escondeu o bebê. E quando Cronos chegou, pera aí, dá um pause. Eu não posso ser o único que tá com essa dúvida. Como é que isso aqui engravidou isso aqui? Pensando bem, eu não quero saber. O importante é que no lugar da criança, ela entregou uma rocha enrolada no cobertor. E eu gosto de imaginar que era uma pedra com smiley pintado de canetinha. Ele parece um macaco, sabe? Um King Kong, Aí, como já sei era a lá. sexta vez que o Cronos estava fazendo isso, ele nem prestou atenção, ele só mandou pra dentro. A partir daí, a vida dos titãs continuou normalmente. Mas o que eles não sabiam é que o último filho de Cronos estava sendo criado escondido em uma caverna. E obviamente ele não tinha como se criar sozinho. Quem cuidou dele foi sua avó, Gaia. Então esse garoto por muito tempo foi mantido em segredo na ilha de Creta. E ele foi crescendo e se tornando cada vez mais poderoso. Até que depois de décadas de treino, ele sentiu que finalmente tinha chegado a hora de cumprir a sua missão. Confrontar o rei dos titãs, libertar seus irmãos e concretizar a profecia de Gaia. O nome dele era Zeus. Ai, já acabou! E aí, pessoal, muito espero que vocês tenham gostado do vídeo. interessante. E pra quem ficou curioso com esse final, não se preocupe, eu vou terminar de contar essa história no próximo Mitologia. Eu só não quero que esses vídeos fiquem muito compridos, porque assim eu posso postar com mais frequência. Cara, muito legal, cara. E o jeito que ele conta a história é muito engraçado, cara. E te deixa, sabe, com aquela coisinha de você querer sempre saber mais, sabe, cara? Muito, muito, muito legal. Nossa, e tipo assim, sei lá, quando ele tava falando como é que isso engravida isso, sei lá, não tem uma... não pode fazer igual aquelas séries antigamente que que o Deus transformava em um humano normal. Né? E tipo assim, cara, como é que... Tipo, ele engoliu, né, os filhos. Como é que o Zeus vai libertar, vai matar ele e os irmãos vão sair de lá como se nada tivesse acontecido, né, cara? Mas é muito divertido e muito interessante e muito legal. Eu amei demais esse vídeo, cara. E com certeza quero assistir os próximos. Tem que ver qual o vídeo é a continuação desse aqui, né, cara? Com certeza eu vou assistir. Se vocês gostaram do vídeo, quer que eu continue trazendo esse tipo de conteúdo aqui pro canal, deixa o like, tá? Pra me ajudar aqui na divulgação. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho de notificação pra você não perder os próximos vídeos. Aproveita e me deixa um comentário aqui pra eu saber se você gosta desse tipo de conteúdo aqui, tá? Se você gosta de mitologia grega, qual é a sua favorita, se você gosta da romana, enfim, conta aí pra mim. E também deixa uma indicação de próximo vídeo pra gente reagir, tá bom? Um grande beijo pra vocês e até o próximo. Tchau!